Grande jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Cruzeiro 1. Corinthians para alguns aí, né? Só falta um pontinho para chegar aos 45 e se livrar de vez do rebaixamento. Na minha opinião, com esses 44 já está salvo. E mais, Corinthians de fato está na briga por uma vaguinha aí na Libertadores, na pré-Libertadores da temporada do ano que vem. Esse jogo contra o Cruzeiro, que entrou com o time reserva, né? O Cássio que pipocou mesmo. E nós, pode vir cruzeirense aqui falar que é mentira, que é não sei o que lá, mas o Cássio pipocou mais do que qualquer coisa. A gente, torcedor corintiano, sabe disso. E o porquê? Porque o Cássio ficou uma vida, uma década sendo jogador do Corinthians e ele não largava o osso pra nada. Nada. Não existia jogo que o Cássio não jogasse. Podia ser o time todo reserva, podia ser o sub-23 do Corinthians, o sub-20, o sub-15. O Cássio era goleiro titular do Corinthians, então sim, ele pipocou. Não foi escolha do Diniz. O Cássio realmente não quis enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, e isso é fato. E vamos falar um pouquinho desse jogo. Que, cara, olha, o Corinthians ele se complica em jogo que teoricamente seria fácil, e o Corinthians, e o pior, né? Ele consegue se complicar até pro próximo jogo, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, foi o fim da data FIFA, e aí um jogo 11 horas da manhã, nesse calor infernal, e pra quem vai no estádio, óbvio que é muito bom, né? No sentido de ser um feriado, um jogo 11 horas, então, tipo assim, né, você pode ir lá e na altura vir ali, tomar um negocinho, acompanhar o jogo, antes do jogo, depois do jogo. Só que para você assistir o jogo, no sentido do espetáculo, né, e os jogadores em si, nesse sol, nesse calor, é impossível, mano, é impossível você esperar, assim, que seja um baita de um jogo, né. E nos primeiros minutos iniciais ali, o Corinthians começa bem, começa pressionando o Cruzeiro. Fato que o Cruzeiro veio com o time reserva, o que, na minha opinião, virou mais que uma obrigação o Corinthians ganhar esse jogo. E o Memphis aparentemente estava querendo o jogo nos minutos iniciais, né? E ele faz o primeiro gol do Corinthians, faz um golaço ali. E depois disso, pra mim, ele parou de jogar, tá? Pra mim, foi uma péssima partida do Memphis. Mas ele fez o golzinho ali, fez um golaço. Depois o Yuri também faz um gol. O Corinthians abre o 2-0. E principalmente depois desse 2-0, o Corinthians para de jogar. E aí eu acho que o Corinthians, além de parar de jogar, eu acho que o Corinthians foi um pouquinho displicente nesse sentido. Por quê? Porque o próprio Memphis também começou a querer dar elástico dentro da área ali. Começou a querer fazer aquelas jogadinhas bonitinhas. Pô, faz um 3-0 pelo menos. O próprio Corinthians teve a oportunidade de ter matado o jogo no primeiro tempo com o próprio hat-trick do Memphis. Mas, né, cara, eu não sei o que aconteceu, mano. O time simplesmente entregou e aí a gente tomou um gol do Cruzeiro que eu perdi as contas de quantos lances que o Corinthians tomou gol de uma forma que a bola desvia de uma forma bizarra, encobre o Hugo e vai pro gol. Eu lembro do jogo contra o Botafogo, foi assim. Agora contra o Cruzeiro, teve outros também. Acho que o próprio Criciúma também, né? Que a bola acho que foi o Criciúma que desvia no Kaká e entra. É bizarro, mano. Bizarro esses lances aí desses desvios que a bola acaba encobrindo o goleiro ali e entrando. Sempre com o Corinthians, né? O mais importante era o resultado, só que a gente tem que falar algumas coisinhas, né? O Ramon Dias, cara, a gente tenta defender o Ramon em alguns momentos, ele acerta em outros, mas, pô, num jogo que nitidamente o Carrijo não tava conseguindo entregar aquilo que a gente sabe que ele pode entregar, muito eu acho que pela idade, pelo calor, e o Bidon tava sendo o cara do meio campo ali do Corinthians, mesmo com o Garro pra mim também não jogou nada, não apareceu no jogo, e o Bidon era o cara que, tanto que as oportunidades que o Memphis teve ali praticamente foram uma jogada do Bidon. Foram as jogadas do Bidon, ele tava se destacando no jogo. E o Ramon tira ele, cara. O Ramon simplesmente tirou o Bidon e deixou o Carrijo ali já morto em campo. E deixou ele continuando. Não consigo entender essas alterações do Ramon às vezes, né? Tem hora que ele acerta, tem hora que, meu Deus do céu, em vez de fazer o que todo mundo tá vendo ali. E aí o Memphis também, né, parou de jogar no segundo tempo, não aguentava correr.
O Yuri Alberto acabou sentindo no intervalo e tá aí que tá uma coisa que me preocupa. Nunca achei que eu ia falar isso, né? Olha como que o futebol ele é coisa de maluco, ao mesmo tempo que há poucos dias atrás, né? Poucos dias, né? Modo de dizer, mas a gente tava, eu, falando por mim no caso, né? Criticando o Yuri Alberto a todo custo e hoje o Yuri Alberto pra mim é uma preocupação no sentido não só do próximo jogo, mas a gente perdeu o Yuri Alberto pra próxima temporada, né? E o porquê? Porque quando o Yuri sai, ele coloca o Thales. O Thales mal pegou na bola também. O Thales não é aquele jogador que ele ajuda na marcação, que ele não desiste da jogada igual o próprio Yuri Alberto. Aí o Memphis ficou sozinho. E aí o que preocupa? O Yuri sai machucado? Será que ele vai estar disponível para o jogo contra o Vasco? E o pior, aí o Memphis no finalzinho do jogo sentiu, ele sai do campo, depois ele volta pro campo e o juiz dá um cartão amarelo para ele. E ele já tá pendurado, ou seja, o Memphis tá fora do jogo contra o Vasco. Aí você quer um cenário pior para isso, pra gente analisar e falar de fato? Olha que cenário lindo que tá se criando para um jogo que teoricamente poderia ser mais tranquilo por ser um jogo contra o Vasco na Neoquímica Arena diante do torcedor, um jogo que a gente enfrenta o nosso adversário ali que tá brigando também por essa vaguinha. Só que o que aconteceu nessa semana? O nosso treinador provocou o Vasco. E tudo bem, a gente pode aqui falar assim, não, o Ramon ele não falou nada demais, ele falou de fato, ele falou de fato uma verdade, mas pra quê? Pra quê, né? A gente sabe muito bem que o Ramon, quando ele provocou o Racing, olha lá, nunca perdi pro Racing lá. Foi lá e o que aconteceu? Fomos eliminados. Agora ele provocou o Vasco e o próximo jogo é São Corinthians e Vasco diante do torcedor, sem o Memphis Depay e talvez sem o Yuri Alberto. Olha que cenário lindo que tá se criando. Oh, meu Deus, cara, meu Deus. E num confronto que, independente de qualquer rivalidade que tenha se criado, o Corinthians precisava e precisa ganhar esse jogo se a gente visa uma vaguinha na pré-Libertadores. Hoje, se a gente olhar na tabela, né, agora com esse resultado, esse resultado positivo contra o Cruzeiro, a gente tá em 9º colocado e o bom de estar em 9º colocado provisoriamente, né? Mas o Inter enfrenta o próprio Vasco, o Atlético Mineiro também que, né, com a quantidade de jogos ideal ali, né? O Atlético estava na nossa frente, no caso agora a gente ultrapassa porque a gente já jogou nessa rodada, mas o Atlético Mineiro enfrenta o Botafogo e, cara, acho que o Bahia, mesmo com essa vitória, tá, o Corinthians está a 1 ponto de diferença do Bahia, mas o Bahia enfrenta o Palmeiras, né? Então, assim, se tudo correr num cenário favorável ao Corinthians, a gente ficaria ali a 1 pontinho do Bahia, né? E o Vasco perdendo e o Atlético Mineiro perdendo. Esse seria o cenário ideal. Mas, de todo modo, se o Vasco ganhar ou não, empatar, a gente tem um confronto direto com o Vasco, né? Que pode definir ali quem ultrapassa o outro. Só que olha o cenário que se criou para esse confronto de Corinthians e Vasco, que poderia ser um confronto mais tranquilo, mas vai se criando briga de campeonato. Virou uma briga de campeonato esses dois confrontos aí, pelo menos na minha opinião, com tudo que se criou, né? O jogo foi um jogo feio. No início ali parecia que o Corinthians ia amassar o Cruzeiro, mas é aquilo, né? Você nunca pode elogiar o Corinthians antes de terminar a partida. E nenhum jogador. Eu elogiei o Memphis ali nos primeiros minutos, porque o cara tava querendo o jogo e tudo mais. Depois fez a partida, pelo menos pra mim, ele fez o gol, claro, o gol importante, mas achei que ele foi uma das piores partidas do Memphis, na minha opinião, com a camisa do Corinthians. O Breno Bidon, que eu acho que é um destaque pra mim nessa partida. Gostei do Mateuzinho também. O Matheus Bidu errava, meu Deus do céu, errava tudo. E na hora que ele acerta é um momento que o Memphis não consegue fazer um gol. O Coronado, achei que entrou bem, embora quando o Ramon coloca o Coronado, ele coloca o Coronado numa posição de volante. O Garro não jogou nada também. O Thales não jogou nada. O Yuri estava bem no jogo. Teve aquela lambança, né? Quase que o Corinthians entrega o gol de empate pro Cruzeiro. Teve aquela lambança do Hugo com o Gustavo Henrique. Eu acho que o erro inicial foi do Hugo, mas o Gustavo Henrique também, pra mim, errou. E aí a gente teve uma briguinha ali, né? Um bate-boca entre o Garro e o Ramalho. Isso vai ser de palco pra um, né? Cafezinho ali, né? Vamos falar outra coisa.
que vai ser de palco pra criar, meu Deus, uma rixa entre os jogadores e não sei o que lá. Fica vendo o que eu tô falando, né? Enfim, a gente já vê isso acontecendo em tantos jogos, né? Atlético Mineiro, no Flamengo e tantos outros, mas quando é o Corinthians, fica vendo o que vai acontecer aí nas notícias. Eu não falo nem amanhã, né? Hoje ainda se bobear. Enfim, cara, o resultado era mais importante do que o jogo em si. E aquilo que eu falei, né? Na minha opinião, o Corinthians não pode depender de um G9. Eu acho que a gente tem que brigar por uma vaguinha ali, mirar no G7, que hoje já é garantido a vaga na Libertadores, mas pensando num G8 ali, porque eu acho que o G8 é mais fácil de acontecer. Tanto com a possível. Aí vai depender também, né, do Botafogo e Atlético Mineiro. O Botafogo teria que ganhar a Libertadores. Mas é isso, gente. Eu acho que não tem muito mais o que falar, não. Feriado, né? Feriado. E mal terminou o jogo, eu só consigo pensar agora nesse confronto contra o Vasco aí que. Sei lá, mano, se criou um cenário aí de final de campeonato, pelo menos pra mim, né? Deixa nos comentários aí o que você imagina aí pra esse próximo jogo, cara. O jogo sem o Memphis, talvez sem o Yuri Alberto, é torcer pro Yuri voltar. O pior é que a gente sabe que o Yuri, ele rende com o Memphis, né? O que vai ser nesse próximo jogo? É Romero e Yuri. Se bem que o Romero tem um retrospecto muito positivo contra o Vasco, né? Não sei o que pensar. Enfim, um excelente final de semana. Meu Deus, tô indo maluca. Um excelente feriado pra vocês. Se cuidem. Deixa o like, se inscreve no canal. Dá aquela moralzinha. Queria muito chegar a 30 mil inscritos até o final do ano. Tá quase, não sei se dá tempo, mas tá quase. Ajuda aí, se inscreve. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians.